te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 25 de maio, quinta-feira. Alegria tê-los aqui pela manhã mais uma vez para juntos estudarmos mais 8 versículos, então, do Salmo 119. Então, nossos versículos de hoje, versículos de 89 a 96, do Salmo 119. Desde já pedimos que você compartilhe, esse tempo juntos aqui com aqueles que você conhece, para que possamos então alcançar mais pessoas e divulgar essa palavra tão preciosa, tá bom? Então não se esqueça de fazer isso, de dar o seu like, seu joinha, fazer seus comentários, se inscrever se ainda não é inscrito, incentivar outros. Então vamos lá fazer o nosso trabalho, Nós todos os dias mencionamos isso, mas é importante para que possamos então sempre ter em mente o fato de que essa mensagem não é uma mensagem qualquer, ela é de extrema importância e nós temos o dever de anunciar essa mensagem para que aqueles que têm o direito de ouvir possam ouvir, tá bom? Então isso é muito importante para todos nós. Salmo 119, então, versículos de 89 a 96. Vamos ver aqui nesses versículos sobre a fidelidade de Deus manifestada na criação e também na sua palavra. Sempre nós vamos ver aqui falando sobre a palavra, porque esse salmo é totalmente dedicado à importância da palavra. Daí nós vemos palavra, nós vemos então as palavras lei, testemunho, mandamentos, ordenanças, preceitos, estatutos, testemunho, então todos eles voltados para esta palavra, que é a palavra de Deus, que chegou a você e a mim, e nós temos a oportunidade de conhecê-lo melhor e também conhecer a nossa própria vida melhor através da leitura e da reflexão desta palavra, ok? Hoje vamos então para a 12ª divisão, de 8 versículos do Salmo 119, que se inicia então com a letra Lamed, que significa aguilhão. Então, fazendo o nosso exercício de todos os dias, Aleph de 1 a 8 boi, Bet de 9 a 16 casa, Gimel de 17 a 24 camelo, Dalet de 25 a 32 porta, Re de 33 a 40 casa, Vav de 41 a 48 pregos, Zain de 49 a 56 arma, Het de 57 a 64 cerca, Tete de 65 a 72 bolo de pão ou pacote, Yod de 73 a 80 mão, Kaf de 81 a 88 palma da mão. E hoje Lamed, que significa aguilhão, ok? Vamos sempre lembrando aqui, de forma cumulativa, vamos aí lembrando para que alguma coisa fique aí gravada na nossa memória, o que é importante, tá bom? Então, nesta porção que nós temos aqui desses 8 versículos, o salmista reflete sobre a fidelidade de Deus, ou como a fidelidade de Deus pode ser percebida tanto na obra da criação quanto na palavra divina. Então, nós percebemos claramente a fidelidade do Senhor na criação, em tudo aquilo que Ele criou e deixou para nós, como também na sua palavra. E é nessa fidelidade, então, que o salmista encontra forças para prosseguir em meio às dificuldades da vida, tantas lutas e dificuldades que nós já mencionamos aqui e também em salmos anteriores. Então, em vez de se concentrar nos seus adversários ou nas circunstâncias negativas, difíceis, o salmista prefere se concentrar na palavra de Deus, na pessoa de Deus, para que assim ele possa ter estrutura, motivação, força para prosseguir.
tá? Então, o salmista e a sua confiança na palavra são reveladas justamente nos versículos, a partir, aliás, do versículo 89 até o versículo 91, onde ele demonstra essa confiança na palavra de Deus. Ele começa justamente dizendo o seguinte, só um minutinho, aqui. Então, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, o salmista possui a inabalável certeza de que a palavra de Deus não é como a palavra dos homens, que muda constantemente. Ele diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus é firme, é constante, é segura. A palavra de Deus está firmada para sempre. E esse fato tem implicações tremendas sobre a vida de todos os seres humanos, quer gostem disso ou não. Porque a obediência à palavra de Deus implica em bênção, ao passo que a desobediência produz graves consequências na vida do homem. E nós vemos isso constantemente, né? Nosso dia a dia nós estamos percebendo de forma muito clara o que está acontecendo. Versículo 90, a tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Então, o tempo, na verdade, acaba com tudo. O tempo passa por nós, tá? Então as pessoas envelhecem e elas morrem. Monumentos envelhecem e elas se corrompem, se destroem, né? Elas se desfazem. Nós vemos, por exemplo, tantas coisas que desapareceram subitamente, né, da face da terra. Muitos monumentos que haviam aí, até muitos monumentos que foram tombados, né, patrimônio da humanidade, foram destruídos. Né? Então, muitas coisas mudam de acordo com o tempo, com a história, com as gerações. Mas Deus ele não é afetado com o passar do tempo. Em Deus não há envelhecimento, em Deus não há degeneração, desagregação alguma. Deus é fiel não somente para um homem ou uma geração, mas sim para todos os homens em todas as gerações, todos os seus descendentes em todas as gerações. Então, o salmista ele percebe que existe uma analogia entre a fidelidade de Deus na criação e a fidelidade de Deus na sua palavra. Né? Então, as duas são fixas, constantes e imutáveis. Tá? Tanto a criação de Deus como a palavra de Deus. Então, por causa da constância é que nós podemos observar, então, no mundo criado, né, que nós temos a certeza, então, de que Deus será fiel à sua aliança que foi feita conosco. Se a palavra de Deus é suficiente para criar e para sustentar o universo, pare para pensar bem nisso, escute bem isso. Se a palavra de Deus é suficiente para criar e sustentar o universo, você crê nisso? Então, ela certamente é suficiente para sustentar um indivíduo, você e eu, que somos muito menores, infinitamente menores do que o universo. Deus, ele sustenta o universo. Ele diz, tu firmaste a terra, ela permanece firme. O Senhor, então, mantém todas as coisas no seu devido lugar. Se ele tirar, então, a sua mão, né, se ele mover alguma coisa, tudo desaparece. Então, é importante nós lembrarmos disso, né? A Terra, o universo permanece como está porque Deus o sustenta, porque Deus mantém dessa forma. Não se esqueça disso, tá? É só você olhar um pouquinho para a ciência, né? E saber que esse universo, ele é totalmente calculado, e qualquer coisa que saia fora desse cálculo, desse eixo, as coisas vão de mal a pior, as coisas se destroem, tá? E Deus então tem sustentado tudo. O verso 91, ele diz que eles continuam, né, até o dia de hoje, segundo as tuas ordenanças, porque todos são teus servos. Ele está falando ainda sobre a questão da natureza, do universo e de todas as coisas que foram criadas. O universo criado em geral e a vida na Terra em particular seguem firmes nos seus cursos, né? Porque estão
cumprindo aquilo que Deus já determinou, aquilo que foi determinado por Deus. Então, que nós possamos nos sujeitar à voz daquele que sujeita todo o universo. Deus, então, mantém e sujeita, tem sob seu controle todo o universo. Né? O universo escuta a voz de Deus. Que nós também possamos estar sujeitos a essa voz. Que possamos ser estabelecidos pela voz que estabeleceu a própria terra no seu curso. Vimos claramente isso no livro de Gênesis, que da sua palavra, do nada, Deus fez tudo que existe, e tudo foi com o poder da sua palavra. Que possamos obedecer aos mandamentos de Deus e com todo o resto da criação, nos tornarmos então verdadeiros servos de Deus, né? Observando, obedecendo todos os mandamentos do Senhor. Então, nós temos aqui nesses versículos 89, 90 e 91, justamente mostrando esta confiança, esta dependência, demonstrando claramente o fato de que o salmista põe toda a sua confiança na palavra de Deus e naquilo que Deus criou e sustenta até os dias de hoje. Nos versículos de 92 e 94, vemos o salmista, né, e a sua confiança em Deus também, justamente em tudo aquilo que ele estabeleceu. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Então ele fala sobre a questão, né, desta palavra, a lei do Senhor. Então nesses versículos, apesar de o salmista falar acerca da palavra, note também a ênfase na pessoa de Deus. Tá? Essa ênfase se encontra, né, no seu ápice, justamente na expressão, né, do versículo 94, vamos aqui rapidinho. Sou teu, né? Sou teu. Então ele deixa bem claro essa questão do seu relacionamento com o nosso Deus, tá? Essa ênfase aqui é clara, né? Então ele se apega à pessoa de Deus. Ele fala sobre Deus, sobre a palavra de Deus, mas ele se apega a Deus. O salmista, então, ele reconhece que a palavra de Deus sustenta o universo. E essa é a mesma palavra que sustenta o povo de Deus em meio às suas dificuldades. Então, quando nós passamos ou pensamos nas dificuldades, nas limitações, nos problemas que nós temos, a nossa tendência é dar lugar, né, justamente a depressão, dar lugar, né, a negatividade, dar lugar então ao marasmo, dar lugar à inércia, né, a falta de ânimo. Então nós damos lugar a todas essas coisas, e muitas vezes as pessoas até ficam tão acabrunhadas por causa de tudo isso que desejam até mesmo a morte, e vimos isso até mesmo em relatos, né, de servos de Deus na Bíblia. Então, por que será que tantas pessoas, né, nos dias de hoje, século XXI, até mesmo crianças hoje, isso está se tornando muito comum, estão sendo diagnosticadas com depressão? Era muito raro saber de crianças assim. Hoje em dia tem um número muito grande de crianças na faixa de 12 e 13 anos que estão vivendo problemas sérios com a depressão, além de um grande número de adultos. Então, quando nos concentramos na palavra de Deus e no que Deus é responsável, né? Então, quando reconhecemos que o poder da sua palavra pode realmente mudar e transformar qualquer coisa, então nós temos a certeza que podemos completamente nos levantar dessa prostração, muitas vezes espiritual, né? E como o salmista dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então isso é se apropriar da palavra, isso é se apropriar da confiança que nós temos no Senhor, nosso Deus, que com o poder da sua palavra pode todas as coisas. Então, crentes amadurecidos sabem que nas horas mais graves e mais aflitas, a única coisa que nos ajuda a manter a sanidade são justamente conhecer as promessas de Deus na sua palavra. Se não fossem as promessas de Deus, há muito, né, nós já teríamos perecido, há muito nós já teríamos
sucumbido às nossas próprias angústias. A palavra é que nos dá esperança para prosseguirmos e não ficarmos prostrados e à beira do caminho. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, porque por eles me tens vivificado. Então o salmista reconhece que Deus é mesmo o autor da vida. Deus usa a sua palavra como um meio para despertar a vida verdadeira. A palavra despertar para a vida verdadeira, né? A palavra de Deus, ela é um canal que flui diretamente da pessoa do próprio Deus. Em última instância, toda a honra e glória devem ser dadas a Deus mesmo. E nunca nos esquecemos disso e sempre exaltamos ao Senhor e nunca ao homem ou a nós mesmos. Então, nunca me esquecerei dos teus preceitos. Ok? Daquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Versículo 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Então, essa é uma oração completa com um argumento poderoso. Salva-me. Somos de Deus através da criação e da redenção. Precisamos nos consagrar a Deus, viver para Deus, sermos usados por Deus. Salva-me, Senhor, porque eu tenho buscado, vou buscar, desejo buscar os teus preceitos, a tua palavra, aquilo que o Senhor estabeleceu, para que eu possa andar e viver de acordo com aquilo que foi já determinado pelo Senhor. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Mais uma vez ele fala sobre a questão dos ímpios tentando contra a sua vida. Já vimos isso em textos anteriores, né? Em porções anteriores aqui do Salmo 119, que o salmista estava sendo caçado como um animal pelos seus inimigos. Tá? E se o autor desse salmo, como dissemos também outras vezes, for Davi, o rei Davi, então nós sabemos que os seus inimigos não eram estrangeiros, eram muitas vezes inimigos, pessoas da sua própria pátria, da sua terra, seus compatriotas. Eram pessoas próximas a ele. E esse fato aumentava tremendamente a sua angústia, como pessoas que o conheciam, muitos que conviveram com ele, buscavam a sua morte, a sua destruição. Então, independentemente dessa situação, de todos os sentimentos que assolavam o coração do salmista, nós temos que notar algumas coisas, alguns fatos importantes aqui na sua vida. O salmista não permite que a malícia dos adversários tire a sua concentração do estudo da palavra de Deus. Ele se volta para o Senhor. Eu vou considerar os seus testemunhos, ainda que eles tentem de todas as formas me destruir. Uma vez concentrado no estudo então da palavra de Deus, ele podia andar nos caminhos de Deus. Ele podia aspirar às coisas divinas, porque ele estava então buscando concretamente aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Então, precisamos entender isso e buscarmos isso no nosso viver diário. Tá? Seres humanos, eles gostam de pensar em si mesmos, né? E deixar de lado aquilo que o Senhor tem orientado e permitido na sua palavra para cada um de nós. Tá? Me desculpem, eu esqueci de tirar o som do meu celular. Muito bem. Versículo 96, vamos a ele. Último versículo dessa manhã. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Né? Então, existem coisas que têm o seu fim. Né? Coisas que foram criadas, mas que, por um motivo ou outro, tiveram o seu fim. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita e permanece para sempre. Então, seres humanos gostam de pensar em si mesmos como pessoas perfeitas. Já falamos sobre isso. Alguns gostam de pensar até que terão inúmeras vidas para alcançar a perfeição, que virão a essa terra muitas e muitas vezes para poder melhorar a sua forma de vida, a sua forma de viver, né? Chegarão ao estágio de iluminação completa através dessas muitas vidas que terão. Mas o verdadeiro motivo por que o ser humano pensa
de si mesmo, é porque ele é perfeitamente cego, né? A Bíblia diz que o coração do homem é mais perverso do que todas as coisas. Então não existe nada que seja perfeito e que seja duradouro através do ser humano, né? Que seja produto do ser humano. Não há possibilidade. Para produzir algo perfeito, o autor precisa ser perfeito, né? E o único que é perfeito é o nosso Deus. Nenhum de nós somos. Nenhum de nós temos a possibilidade de alcançarmos ou conquistarmos a perfeição. Então, o motivo por que a palavra de Deus é perfeita é porque procede de Deus. Ela vem de Deus e por isso, então, ela é perfeita. Podemos confiar nessa palavra. E entendemos que nós não somos perfeitos, que somos falhos, falíveis, pecadores, mas que temos e podemos confiar num Deus que é perfeito e que, portanto, a sua palavra é perfeita e tudo que ele diz e faz é perfeito. Então, podemos concluir nessa manhã dizendo o seguinte, meus queridos. A palavra de Deus que criou e sustenta todo o universo é a mesma palavra com que Deus faz aliança conosco. Ele diz, não te deixarei, não te desampararei. Ele diz que pode passar todas as coisas, mas a palavra dele permanece para sempre. Ele diz que estaria conosco até o fim da nossa vida. Então a sua palavra é fiel porque Deus ele é fiel. Sua palavra é verdade porque Deus é verdadeiro. Sua palavra é poderosa porque Deus é poderoso e assim sucessivamente. Tudo começa em Deus e retorna para Deus. Então nós precisamos e temos que nos consagrar a Deus por um período que seja mais longo do que a duração de um culto no domingo. Precisamos lembrar disso. Precisamos nos conscientizar que somos de Deus e não pertencemos a nós mesmos. Precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Nós não podemos trocar as posições, não é Deus que é nosso servo, nós é que somos servos dele. É ele quem manda e não nós. Precisamos entender isso e tem muita gente querendo mandar em Deus, dizendo que Deus tem ou não o que fazer, né? Exigindo coisas de Deus, né? Dizendo que Deus tem que honrá-los, resgatar aquilo que é deles, restituir o que é deles. Nós não somos nada e nós não temos nada. Tudo que você tem, tudo que nós temos é puramente pela graça, porque nada merecemos, porque não temos direito a coisa alguma. Então devemos concentrar a nossa atenção na palavra de Deus, porque nesse mundo é a única coisa que é verdadeiramente perfeita é a palavra de Deus. Tudo mais é falho, é imperfeito. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela é perfeita. E passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então que Deus possa abençoar a sua palavra no seu e no meu coração, que tenhamos essa certeza a cada dia e possamos verdadeiramente confiar e servir ao Senhor no nosso dia a dia, buscando, né, a cada instante, fazemos o melhor para que o nome do Senhor seja manifesto e reconhecido através da sua e da minha vida. Que Deus possa dar uma boa quinta-feira a todos vocês e amanhã, se Deus permitir, estaremos com mais uma porção do Salmo, então, 119, né, começando com o versículo 97 até o versículo 104, né? Então vamos a mais uma porção dessa palavra amanhã, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, possa abençoar ricamente a sua vida. Vamos orar encerrando esse tempo nessa manhã e amanhã estaremos juntos mais uma vez, se Deus nos der vida e oportunidade para isso, tá bom? Pai, nós agradecemos por esse manhã, por esse tempo juntos, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós e que realmente, ó Deus, possamos estar sustentados pela tua palavra e realmente reconhecermos que só ela é perfeita e podemos dessa forma confiar e viver, ó Deus, realmente debaixo da tua palavra, sabendo de que dessa forma estaremos no caminho certo e fazendo aquilo que te agrada. Orienta-nos, dá-nos um bom dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, tá bom?
E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Pra te adorar.